pessoal dos Três Pontos, sejam muito bem-vindos. Primeiro, agradecer a essa casa que me acolhe com tanto amor, a Artes Filmes. E aí tem o slogan deles que é Viva Novas Possibilidades. E aí eu queria saber de você, quais são as possibilidades que você gostaria de viver em vídeo, em treinamento, num videocast? Tira aí da gaveta e vem para cá com a gente. Te garanto que você vai ser muito, muito, muito bem atendido. Vem aqui. E aí hoje a gente está nesse momento falando sobre terapias e a gente vai falar com uma pessoa para lá de especial, que eu já vou aqui aproveitar e fazer a minha piadinha, que todo mundo que conhece fala, nossa, ele é tão especial. E aí vamos conversar hoje com o tão especial, o Dr. Jorge Arantes. Que delícia, Jó, agora eu já falei. O Dr. Jorge, o Jó, é quiropraxista, fisioterapeuta e aí o mais lindo que me tocou, apaixonado em cura. Isso mesmo. Obrigado mais uma vez, Lísia. Obrigada eu, Jó. Estar aqui com você nesse ambiente, né? Falando de coisas tão bacanas, com pessoas tão importantes mesmo que você está chamando, pessoas que querem ver a cura do mundo, né? Pessoas que estão fazendo pequenas transformações na sua comunidade. Então, estar aqui hoje, para mim, é um momento muito especial. De verdade, você sabe disso. Estou muito grato, de verdade. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado a todos que estão assistindo também. E agora a gente vai abusar desse moço, do Jorge. Ai, eu conheço o Jorge, todo mundo fala assim. Ô, Jó, vamos lá, né? Primeiro assim, o que é quiropraxia? A quiropraxia... Fora brincar de trava-língua. Tipo, exato, né? Só para complicar, né? Cara, a primeira coisa que ele tem na faculdade é aprender a falar quiropraxia, né? Depois... Eu treinei no carro. Mas a quiropraxia é uma profissão na área da saúde, como outras profissões, é uma graduação, né? Ela vem de origem americana, muita gente acha que é oriental, japonês, chinês, alguma coisa, né? Quiropraxia, né? Alguma coisa. E a quiropraxia vem de práticas com a mão, né? Então, por isso o nome quiropraxia. E ela é uma graduação americana, existe há 127 anos e chegou no Brasil em 2000. Uma faculdade no Sul e uma em São Paulo. Eu fiz a faculdade aqui em São Paulo. E ela foca muito em deixar a coluna da pessoa com uma harmonia perfeita, porque pela coluna, resumindo, né, pela coluna de todo mundo, passa todas as informações que o cérebro precisa mandar para o seu corpo. Mas se alguma coisa ali começar a funcionar errado, aquele corpo vai perder um pouquinho de paz. Então, ele perde a harmonia dele e, consequentemente, ele começa a adoecer por isso. Então, a quiropraxia, ela devolve um pouquinho essa paz, essa harmonia para a coluna e, consequentemente, para a saúde da pessoa. Então, essa é um resumo, bem resumidinho do que é quiropraxia e do que ela oferece para as pessoas. Maravilhoso, Jó. E aí, assim, né, até trazendo para vocês, quando eu convidei o Jó para falar, ele falou, Lísia, mas você quer que eu fale sobre a quiropraxia ou a forma mais sutil que eu trabalho? Eu falei, eu quero que você seja você. Então, já trazendo isso, Jó, eu queria que você contasse para a gente, assim, 3 pontos para quem está nos assistindo que pudesse já ajudar na vida deles de aprendizado sobre o que você traz, sobre o que você trabalha. Levando a quiropraxia, trazendo a quiropraxia, aquilo que eu falei de tudo que a gente precisa vai passar pela coluna, tá? Porém, se alguma coisa errada acontece, a gente adoece. E esse errado que acontece chama complexo de subluxação vertebral, nome científico, tá? Só para ficar difícil, tá? É uma disfunçãozinha, um mau funcionamento de alguma parte da coluna. Tem 3 causas que a pessoa pode fazer que levam a essa disfunção. Causas físicas, uma má postura, um trauma, um jeito de dormir, um esporte que pratica. Traumas emocionais. É isso que eu ia perguntar. O estresse emocional. 90% das pessoas hoje que eu atendo chegam com subluxação na coluna, vamos chamar de subluxação, complexo de subluxação para facilitar, chegam com a subluxação na coluna, com certeza por ter um fator de estresse emocional junto com outro, mas o fator emocional ele está junto ali. E por fator químico, alimentação, poluição, uso de drogas, comida industrializada, tudo que a gente ingere para o nosso corpo. Isso afeta a diretamente. Coluna. Afeta o corpo da pessoa como um todo e diminui a capacidade inerente que o corpo tem de se autorregular.
E aí começa... E aí, consequentemente, o corpo ele não vai se preocupar tanto em corrigir aquilo, porque ele quer mais é se defender daquilo que você está ingerindo. Perfeito. Então, ele mais se defende do que tenta se reproduzir ou continuar se melhorando. Né? Mais ou menos isso. Então, esses 3 fatores, físicos, químicos e emocionais, são os fatores que desencadeiam algum problema na coluna. Uma sugestão, então, que eu dou, né, os 3 pontos que eu quero deixar aqui, que se a gente tiver consciência, né, uma consciência física, uma consciência química e uma consciência emocional, a gente evita esses fatores etiológicos que a gente chama, a gente evita esses fatores que levam à causa de alguma doença. Então, uma dica do fator físico, por exemplo. Vamos do primeiro ponto físico. E o mais simples, e é o que todo mundo acha que é o principal. Não é, mas é importante, como todos são importantes. Então, fator físico, eu estou aqui, sentado agora com você. Como que eu estou? Como que está meu corpo? Né? Cara, você né? Isso, já felizou, porque eu tô isso já está assim. Eu chego na sala de recepção no consultório, todo mundo se arruma. Né? Fala, não, tá perfeito. Né? Tá bonitinho. Então, eu vou dirigir. Eu sento ali no meu carro, como que eu estou? Tá certinho, tá confortável, eu tô, né? Já ligo o som. O cara tá todo torto de está trabalhando, né? Sentei no computador, a tela tá legal. Como que eu estou? Vou ficar ali um dia inteiro às vezes trabalhando no meu consultório. A posição da maca tá boa, né? A minha maca sobe e tal, mas o que eu posso fazer para minha consciência física estar perfeita? Eu vou jogar tênis. Como que tá? A raquete tá legal, o tênis tá bom. Eu alonguei antes, meu corpo está solto para aquilo. Então, você criar essa consciência física para tudo. Sentei para comer. Estou ali presente, consciente, na cadeira, vou comer. Né? Então, assim, coisa simples. Você leva, para você ver se você está consciente fisicamente, normalmente você não leva 10 segundos. Né? Poxa, eu já sei que eu estou errado. A hora que você falou já... Até o do carro, que é uma coisa muito comum. Eu brinco que se o cara começa a arrumar muito espelhinho, o retrovisor, não é o retrovisor que está errado, é a postura dele que mudou. Então, de manhã ele põe de um jeito, no final do dia ele está aqui, né, dirigindo. E aí nossa, o retrovisor mexeu. Não, o retrovisor não se... Você precisa, se arrumou. E normalmente quando a gente tem essa consciência física, até o mundo fica mais bonito. Né? Quando eu criei isso comigo, comecei a dirigir com o banco de pessoa mais idosa, que a gente brinca, né? O que é o banco de mais retinho? Mais certinho. Então, eu já sou idosinha. Né? Já fica todo... você vê tudo melhor. Na hora que você está aqui, um exemplo do carro, que muita gente... Cara, você está olhando só pouca coisa, o carro... Na hora que você está aqui, fala, caramba, fica mais bonito. Aquele prédio, nem sabia que ele era tão alto. Né? Até isso muda a percepção do ambiente, porque você está vendo ele mais de cima, assim, e é muito legal. Então, essa... consciência física é o primeiro ponto que eu queria deixar. Jó, isso é muito legal, porque assim, e tudo volta ao estado de presença, né? Consciência, o que eu estou fazendo agora, né? Exato. E aí a gente dá pouca importância para isso e está no automático. Então, por exemplo, eu estava assim já. Sim. Então, assim, e a hora que você se arruma é outro estado de presença, a hora que você está reta, né? Está de um outro lugar. Muda tudo. Muda como te vem, muda como você vê o mundo. Tudo muda, o seu corpo responde melhor, porque se eu estou num estado de presença, né, física aqui, meu cérebro não tem que se preocupar em gastar energia corrigindo a minha postura. Ele vai estar preocupado com as outras coisas do meio. Você vai estar muito mais consciente de tudo que está acontecendo. Agora, se eu estou aqui, a criança está aqui, né, estudando, então, o cérebro dela vai trabalhar pior, né, porque está toda torta, ele está mais preocupado em falar, esse cara vai cair, né, vamos segurar ele. Agora, está aqui certinho, na escola, bonitinho, escrevendo, a chance dele se concentrar mais naquilo é muito maior. Coitado, né? Do Lucas. Chegar em casa já... Desculpa, Lucas. Mas eu já me falo uma coisa assim, e uma boa posição, então, 2 pés no chão, como é que... Depende da atividade. Tá. Né? O importante, você sabe, a pessoa sabe se ela está certa ou errada. Tá. Por exemplo, eu não falei nada. Na hora que eu falei de postura, você já quis se arrumar. E eu também, na verdade. Deixa eu sentir minha lombar encostando aqui. Né? Ver como é que tá. É o básico, não tem certo e errado. Para cada corpo, para cada atividade, para cada corpo, para cada pessoa, naquele momento ela sabe o que é o certo. E ela sabe o que é errado. Né? Todas as consciências, inclusive, que a gente vai falar aqui, né, física, química e emocional, dificilmente a pessoa precisa de alguém orientando.
que ela sabe quando ela faz alguma coisa que não é o melhor para ela naquele momento. Normalmente a gente sabe. É muito sábio. Ele está falando com a gente o dia inteiro. E aí, agora você falando, pensei, né? Será que quem está assistindo estava tudo assim também? Já deu uma arrumadinha. E se não, experimenta. Porque eu mudei e é outra atenção, outra presença. E até quando você está com a coluna mais retinha, você respira melhor, né? Parece que você tem uma amplitude da respiração mesmo. O coração foi feito para bater dessa forma, o pulmão foi feito para respirar dessa forma, o intestino foi feito para trabalhar, não foi feito para estar todo erradinho, né? A nossa cabeça, né, para o olho ficar mais alinhadinho, então tudo funciona melhor desse jeito. Uma belezinha. Uma coisinha até simples. Acostumar, né? Até cansar, né? Que a gravidade ela não falha. A gravidade então ela tá agindo. Cansa. E aí a gravidade vai querer fazer, que gostoso, né? Tô aqui. Mas não está produzindo nada, nem o corpo, nem você. Né? Porque você perdeu a presença, perdeu a consciência física dessa parte. Muito bom. Isso é legal. Gostei. Segundo ponto. Segundo ponto, consciência química. Né? O que eu estou ingerindo? Né? O que eu estou colocando para dentro de mim? Então, e não é julgando. Isso é muito legal, porque às vezes a gente julga. Né? Então eu não posso tomar uma cerveja. Eu não posso comer um chocolate. Né? Não, mas saiba que está tomando uma cerveja. Vou falar um exemplo meu recente que aconteceu. Eu sou muito de ficar, né? Eu acho que as pessoas que você tem convidado aqui, de se conhecendo, se buscando, tentando ser uma pessoa melhor. E nessa busca, um tempo atrás, eu vi que a minha melhor versão é quando eu estou trabalhando. O Jorge, quiropraxista, fisioterapeuta ali, tocando as pessoas com intenção de cura, é a melhor versão dele. A pior versão do Jorge. O Jorge, quando sabe tomar uma cerveja. Não é que faz nada demais, mas para o Jorge aquilo não é legal. Dá muita risada. Não, risada é ótimo. Risada é nóis. Mas eu sei que não é minha... Ou que dá 2,7. 2,7. Tomando um vinho. Nossa Senhora. Mas essa consciência que isso me deu... Mas e por que, assim, a sua pior versão? O que é? Você se sente pior? Tá. Eu me sinto pior. Às vezes eu até falo alguma coisa que eu nem queria falar. Entendi. Um exemplo simples, sai da presença. Né? E tem gente que precisa de muito, tem gente que precisa de pouco. Né? Uma cerveja eu já estou dando cambalhota. Então eu não sou uma pessoa que... Então, assim... Só que, mesmo criando essa consciência, que essa era a minha pior versão, eu, por hábito, chegava numa festa, a primeira coisa, pego uma cervejinha. Chegam os meus pais, final de semana, pai, já vamos dar uma cervejinha. E uma ou duas, não estou falando de um monte. Caramba, queria acontecer... Eu sou mais legal comigo e com os outros quando eu não tomo uma cervejinha. Caramba, então... Eu vou pegar, eu já chego no automático. Falo, opa, calma, cria consciência. Eu vou tomar uma cerveja, tudo bem hoje? Ou não? Não preciso hoje. Abre a cervejeira, põe a cerveja de volta. Caramba, hoje eu quero água. Né? Tá tudo bem. Quero comer chocolate. Vou comer chocolate. Você está consciente que está ingerindo chocolate? Ou você comeu e nem lembra depois que comeu. Né? E qualquer outra coisa. Nem sente. Né? E a gente está falando de bebida, chocolate, mas comida. Tem agrotóxico, não tem? Na hora que você vai comer, se você cria consciência do que você está ingerindo, um monte de coisa muda. Então, e até para você se perceber. Por exemplo, tem gente que come feijão e não se sente bem. Mas se ele não tem consciência que ele comeu feijão, aquela tarde ele não ficou legal. Ele fala, caramba, não tô legal, né? Tô com gases, tô com alguma... O que será que foi? Se ele nem lembra que ele comeu. Quantas pessoas falam, eu não lembro nem que eu almocei. Estado de consciência zero. Então ela não sabe o que faz bem e o que faz mal para ela. Ela vai adoecer. E às vezes é com brócolis, é com feijão, é com arroz, é com a batatinha, é com a carne. E tem coisas que não, né? E aí só com consciência você cria isso. Você sabe que muita gente, e isso é experiência própria, assim, falava, é porque eu passo mal com leite. Mas assim, eu fui ver que eu não percebia. Porque quando eu comecei a pensar, tipo, eu tomei leite, e eu percebia, só que eu nem parei para pensar que eu tinha tomado leite. Falei, tomei ruim, faz parte. Tipo, isso. Opa, mas por quê? Né? Quando você dá um passinho atrás, eu falei, gente, o leite faz mal para mim também. Sabe? Que é o normal, né? Às vezes é o habitual. Eu acordo, tomo café com leite, pão com manteiga. Não existe outra possibilidade na minha cabeça. Agora, se eu crio consciência que talvez para aquela pessoa, não para todo mundo, mas para
aquela pessoa aquilo não faz bem, pô, tira o leite. Né? Vai num profissional, estuda o que eu posso substituir, né? Mas tem essa consciência. Eu acho que isso... E é muito legal, porque daí você pode comer qualquer coisa, pode comer 1 quilo de chocolate. Mas você está consciente, cara, comer 1 quilo de chocolate não é normal. Alguma coisa eu tenho que fazer depois. Então, não é não, aquilo que eu falei, não é julgar. Mas tá tudo bem. Mas eu sei que eu comi 1 quilo de chocolate e vai ter uma consequência a isso. Então, consigo já trabalhar com isso. Então, essa simples consequência, um cigarro, o cara fuma, tudo bem, se a pessoa quer. Cara, mas você está ingerindo um cigarro. Você tem que saber o que tem naquele cigarro, o que isso vai trazer para você. O cara fuma, ele nem sabe. Ah, fumei? Lembro se eu fumei. Ele perdeu totalmente a consciência química do que ele está ingerindo, né? E aí, João, por que essa química? Como que isso afeta? O nosso corpo, ele responde por reações químicas, né? Alguém estudou e falou que a gente tem 8 bilhões de reações químicas por segundo no corpo. Jesus. Ou seja, se você afeta a química do seu corpo, essas 8 bilhões de reações químicas estarão alteradas. Consequentemente, para o seu coração bater, precisa de química, para o seu pulmão respirar, para a musculatura crescer, para você ouvir, tem um monte de... Tudo é química no nosso corpo. Se afeta a química que você está ingerindo, a química do seu corpo, para você estar bem, não vai estar funcionando direitinho. E aí pode ajudar numa luxação? Pode. Vai diminuir a capacidade do corpo de estabilizar de novo aquilo. Que ele faz isso natural. Né? Tem 120 músculos em volta da coluna que serve só para ficar corrigindo isso. Só que se eu afeto a química daquele músculo, ele não vai conseguir trabalhar direitinho e aí vai ficar, ele vai tentar. E não vai desistir. Até por estudo com eletrodermiografia, ele fica ali anos tentando e não consegue. Mas, às vezes, se melhora a química, ele, opa, agora sim, agora eu tenho o que eu precisava. É muito até, para quem não assistiu também, tem muito a ver com o que o Dr. Vinícius trouxe, que é isso, né? O seu corpo está perdendo energia e está com foco para lidar com tanta coisa que você comeu. Exatamente. E aí não vai estar com foco para alinhar a sua coluna, Exato. Enfim. Ou combustível, né? Você está pondo combustível ruim, e você precisa de um combustível bom, um carro. Meu carro é a gasolina, se eu pôr álcool, ele não vai andar direito. Ou vai engasgar, ou vai parar, mesma coisa. Mesmo sujo, pondo, né? A gente vê. Né? Essa coisa, um poço, o posto que você colocou gasolina. Isso é muito legal também, porque é comum as pessoas colocarem uma gasolina boa no carro, mas na hora de comprar um alface sem agrotóxico, ele é R$1 mais caro do que o outro, por exemplo. Ah, não, vou pegar esse alface que é mais barato. A gasolina ele paga R$2 mais caro. Mas o alface, nem pensar. Põe algo mais barato mesmo aí, com agrotóxico, não sei o quê, que vão pôr para dentro. Mas o meu carro tá ali bonitinho, né? Não tá falhando. A química do carro tá linda, o corpo né, já cara? vai todo dia lá, mas o carro não falha. Exato. Pior que né? A gente não traz isso para... E a consciência. Eu ingiro um monte de coisa que é ruim pro corpo. Não é liçãozinha de moral. Mas quanto mais consciência, menos você faz isso. Não, eu acho que é tudo um processo, né? E tudo isso é muito novo, né? Exato. Até então, né? Antes eu tinha, o corpo é um instrumento, tá? Meu serviço, sabe aquela coisa meio... E aí quando você começa, não é bem por aí, você é seu corpo, sabe? Exato. E aí começar a ter essa consciência, eu acho que faz parte do processo. Opa, então eu já sei isso. E aí conforme você vai fortalecendo essa consciência, você vai naturalmente optando por coisas... melhores combustíveis, Exato. né? E é isso mesmo, é igual coisa vegana. Pô, se eu posso comprar um sabonete vegano e um normal... Por que eu vou comprar um que testaram no animal, por exemplo? Independente, tudo bem, agora não sempre eu tenho aquele. O cara não é vegano, ele não é ativista vegano. Mas, pô, se eu tenho a opção de ter os dois, cara, me dá esse aqui. Eu sei que esse aqui não judiou do bichinho, por que não? Né? Por que não? Né? E tem outro também, se tem a mesma qualidade, o mesmo valor, muitas vezes. Então, é a consciência que vai criando, né? Muito legal. E a gente come coisas que judia do nosso bichinho. Do nosso bichinho, exatamente. Sensacional, Jó. Terceiro ponto aí. É consciência emocional. Né? Eu falo emocional, mas ela vai para tudo que vibra no nosso corpo. Né? Pensamento, sentimento e emoção. Essa consciência, eu acho que grande parte das pessoas perderam totalmente. E acaba vivendo numa frequência, numa vibração que ela acha que aquilo é normal. Né? Igual comer, às vezes, o leite de manhã e está fazendo mal para ela.
essa consciência eu acho que assim é o que vai curar o mundo mesmo, né? Eu até brinco, às vezes o paciente chega e fala, nossa, eu estava em Dubai, fui de primeira classe no hotel 7 estrelas, eu acho que tem lá, sei lá se tem mais também, mas eu vou jogar lá para cima, né? Todo muito chique, mas o travesseiro era horrível, me deixou com uma dor no pescoço. Eu falo, sério, cara? Você está me falando que o travesseiro de um hotel 7 estrelas em Dubai te deu dor no pescoço? Não é possível, né? E aí você pega um cara que está numa vibe boa pra caramba. Esse de Dubai às vezes não estava, tá? E às vezes estava também, mas só um exemplo. Um cara numa good vibe total, foi acampar, esqueceu o saco de dormir, travesseiro nem pensou. Fez um friozaço, ele dormiu no chão, no dia seguinte ele tá 0 bala, porque ele tava ali em outra pegada, ele tava leve, ele tava bem com ele mesmo e com o ambiente. Ou seja, a frequência, quando tá boa, a sua consciência emocional, as suas emoções, pensamentos, sentimentos estão legais, o fator físico e o fator químico fica muito menos importante. Isso é o que eu vejo no meu dia a dia e com as pessoas que me procuram. Então, assim, Entre os três, esse é o principal. Esse aí é assim... E eu falo por mim mesmo. Se eu tô benzaço, tô no momento, puta, sem pepino nenhum para resolver, tá tudo rolando, tá tudo fluindo. Tudo flui, né? Meu, o carro é bom pra caramba, o travesseiro é bom pra caramba, o tênis não dói o ombro, tá tudo certo. Agora, uma coisinha que se desencadeia, caramba, esse travesseiro, cara, não acerta o travesseiro, 5 travesseiros para usar, qual que vai, né? Putz, professor, não vou jogar essa semana, tô ruim aqui, ó, deu uma tendinite. Não vai bem. E aí tem a ver até, porque tem alguns estudos falando que a matéria, que a gente chama de matéria, nem é tão matéria assim, né? Porque é formado por átomo, o átomo quase não tem matéria. O mais que é densa, é né? mais a gente é muito mais frequência vibratória. E como pensamento, sentimento e emoção é o que vibra no nosso corpo, tem até um autor, acho que é Greg Braden, ele fala muito disso no A Matriz Divina, no livro dele. Pô, se é isso que vibra, se a gente está numa frequência alta, a vibração é boa, a matéria está firme. Se a frequência está baixa, a matéria fica mais baixa, que a gente chama de matéria, e tende a adoecer mais também, né? Se levar para uma metáfora maior, até quando a gente ouve nos retiros que a gente frequenta, se a gente foi feito do barro, né? E esse barro está com uma frequência baixa, ele não está legal, a hora que você começa a querer pôr coisa ali dentro dele, ele vai desfazer, ele vai abalar. Agora, se ele está com o barro que Deus criou a gente firme, forte, putz, você pode pôr o que você quiser que ele não vai quebrar. Ele aguenta bem. Então, a vibração, a frequência que mantém essa matéria saudável, assim, eu acho que é o ponto mais importante. Por isso que eu admiro tantos profissionais que trabalham nesse nível de consciência, os psicólogos, os terapeutas, todo mundo os psiquiatras, todo mundo que trabalha com isso, assim, eu acho que é o mais importante. As pessoas, de fato, curam quando curam a frequência do pensamento, sentimento e emoção. E até um pouquinho do que eu tento trazer no meu consultório. Eu tento ir um pouco mais além da quiropraxia, de corrigir osso, né? Porque eu sinto que, às vezes, o que eu falei ali para a pessoa no consultório, uma dica, ou às vezes um abraço que você dá, um olhar que você dá para aquela pessoa, valeu muito mais do que um ossinho que eu pus no lugar. Com certeza. E isso é diário e talvez na maioria dos casos. É o que eu falei. E às vezes a pessoa vem depois de anos passando comigo, fazendo uma manutenção, e fala, Jorge, você não deve lembrar, mas o primeiro dia que eu vim, você me falou isso, fez tal coisa. Eu falo, caramba, não lembro mesmo. Eu lembro que eu sempre tento ser atencioso, eu tento ser amoroso, né? Mas valeu muito mais do que, por exemplo, sei lá, um estalinho, qualquer coisa assim. E aí eu acho que é além disso, né, Jó? É o que você está trazendo, assim, a frequência, né? O que você, como ali a pessoa que está, né, para auxiliar na cura do outro, está vibrando. Exato. Né? E a gente sabe que as frequências de cura, as frequências de amor, são muito mais fortes, Exato. impactam o outro de uma maneira diferente. Com certeza. Então, assim, se a pessoa está o mínimo aberta para isso, vai deixar essa frequência, né? Exato. E ressoando também. Cria ressonância, né? Porque senão dá interferência. E acontece também. Às vezes eu tô numa... não sei o que, a pessoa chega numa frequência lá embaixo. Eu tô querendo ouvir rock e ela chega ouvindo pagode. Ou o contrário. Putz, até acontecer, equalizar, às vezes você tem que descer um pouquinho, chega na dela,
opa, agora vem subindo comigo, né? Sem ela, né? E aí você, de repente, chegou aqui, aí é aquele... Gostoso. Porque aí a gente também tem o cuidado, e às vezes as pessoas, quando escutam a gente falando, ficam com essa impressão de, tudo então não é sobre isso, né? Sim, existem os desafios da vida, as dificuldades, a gente também fica com raiva, mas é você ter a consciência disso, né? Nossa, e o que eu tô vibrando quando eu não tô legal? Exato. E aí a gente tem todo mundo tem o próprio poder de mudar a sua vibração, né? Não é não olhar para o problema, não é não resolver, mas, né, ter consciência de que é aquela vibração está te trazendo. Exato. É muito isso. E parece simples. E é simples, mas as pessoas não fazem. Né? Eu brinco que entre um paciente e outro, quando eu vejo que caiu minha frequência, 3 respirações que eu dou. Pronto, estou pronto. Agora eu posso chamar o outro, porque eu sei que eu não estava legal. Algo aconteceu ali que me tirou do centro, me tirou do eixo. Pum, você volta, frequência alta, chega na sala, aí o cara já recebe aquela frequência. Estou pronto para receber. Né? Então, isso é uma delícia. E é o que você falou, não é... Parece muito místico. Não, é físico mesmo. Você sente, fala, cara, é igual você sentou direito, falou, caramba, ficou melhor. Total. Estou consciente, cara, estou vibrando melhor hoje, que delícia. E respeitar também, eu falo para as pessoas, eu falo muito disso no consultório, cria consciência como você está. Pô, tô triste, beleza. Por quê? Por nada. É mesmo, tô triste por nada. Então deixa de estar triste, não faz sentido. Agora, tô triste, puxa, um amigo morreu. Cara, você tem que estar triste, se você não estiver feliz, isso não é normal. Então, criar a consciência e respeitar o que está sentindo é algo também super importante. Um luto, um momento difícil, né? A própria raiva, né? Que a própria tanta raiva. gente quer, nossa, fiquei com raiva. Tudo bem. Né? Exato. É você olhar com amor para isso também. Mas saiba que você está por estou aquilo. Com raiva, né? No livro O Poder do Agora, ele fala muito de criar consciência dos seus pensamentos, né? E eu pratico isso direto. Várias vezes, mas uma vez eu indo trabalhar, e, caramba, o que eu tô pensando? Tava pensando no Pateta com o Mickey. E eu falei, por que eu tô pensando nisso? Não tem nada a ver. Tem, mas olha que loucura. Nada né? Você, caramba, cara, mas poderia ser uma morte, poderia ser uma coisa que não tem nada a ver, que ia me gerar um outro tipo de sentimento. O Mickey e o Pateta ia me dar vontade de procurar uma viagem para Disney. Tá tudo certo, eu não ia saber de onde veio aquilo, mas criar a consciência é muito legal. Mas é muito orar e vigiar, né? Porque pensamento é isso. E ontem eu estava atendendo uma pessoa que comentou isso. Às vezes, eu nem briguei com a pessoa nem me falou aquilo, mas eu já criei na minha cabeça que ela vai me responder aquilo, e aí eu vou falar... E, cara, a gente cria um monstro que não aconteceu. Exato. E o que a gente está produzindo de vibração, né? Exato. Então, é se perceber esses pensamentos, nas milhões de histórias que a gente criou que não aconteceu, nas brigas que a gente fez internamente que não aconteceram. Exato. Então é isso, a gente ter essa consciência, né? Tem um estudo que fala, eu acho que 98% das preocupações das pessoas ansiosas não acontecem. Então, 98% do que elas pensam que vão acontecer, não 98% é muito. É muito. Cada 100 coisas, só 2 acontecem. Nem vale a pena pensar né, nessas coisas. E aí eu assim. tenho isso, e às vezes as pessoas estranham, tipo, quando, e se? Eu falei, e se? Aí a gente vai resolver. Deixa pra lá, né? Vamos Agora... esperar acontecer, porque o e se não vai adiantar muito. E o e se pode até criar, né? Então deixa quieto, o e se, né? Se acontecer, a gente... resolve. A gente vê na hora, né? Como é que é o esse se materializou muito e a gente vê. Perfeito, Jó. E aí, assim, você falou do Poder do Agora, que é um livro, aliás, assim, incrível para quem está assistindo. E gostaria de saber, assim, você tem um outro livro que você indicaria, que a gente, para quem está nos ouvindo, nos assistindo aí? Um livro que, para mim, foi transformador, assim, como profissional e como pessoa, é A Biologia da Crença, do Bruce Lipton. É um livro, basicamente, ele fala de epigenética, só que ele fala de uma forma muito simples, ele fala de uma forma assim transformadora. 90% dos pacientes que eu sugeri ler esse livro que leram, vieram com feedback super legal, discutindo o livro, falando, e eu acho que é um livro que vale a pena todo mundo ler. E no prefácio ele fala de quiropraxia também. Ele já está fazendo jabá dele. Mas não, é um livro maravilhoso. É um sensacional. Livro então fica aí a dica, Biologia da Crença. Jó,
Adorei, uma delícia. Já foi, já? Pô, obrigadão. Poxa, não, então a gente pode... Fica pra próxima, a gente vai ter parte 2. Maravilha, foi uma delícia, viu? Eu que agradeço muito. E aí muito, vocês, né? Espero que com certeza contribuiu aí, ó, já ficando torta de novo na cadeira, menina. Vamos, ficam esses 3 pontos, né? Como é que está a sua consciência física, como eu estava sentada toda torta, essa consciência química, né? O que a gente está ingerindo, né? E, de novo, assim, não é trazer isso com peso, mas trazer só para a consciência. Sim, hoje eu quero tomar cerveja e ter essa consciência. E a terceira, emocional, que é tão importante, a gente vigiar, perceber nossos pensamentos, nossos sentimentos, e aí, com certeza, vai influenciar na sua ação. Então, muito obrigada, Eu que Jó. agradeço. Obrigada a vocês e até o próximo.